Noshita Kazuya era um perdedor feio e inútil que levou um fora da namorada e não conseguia superar isso. No entanto, tudo mudou quando ele encontrou um aplicativo de aluguel que o conectou à pessoa que transformaria sua vida para sempre. Kazuya estava na faculdade, vivendo seu melhor momento, orgulhoso de ter uma namorada. Mas tudo mudou drasticamente quando ela terminou com ele de repente e encontrou outro. O choque o deixou arrasado, pois ela era sua primeira namorada e o relacionamento durou só um mês. A dor da rejeição o atingiu e ele refletiu sobre ser um perdedor, lembrando que nem andava de mãos dadas com ela, o mínimo para um casal. Seu desgosto cresceu ao descobrir que ela o bloqueou nas redes sociais. Um claro sinal de que seguiu em frente. A mente entrou em uma espiral de tormento ao imaginá-la com o novo namorado. A raiva e a tristeza se uniram, deixando-o mais atormentado, expondo seu estado terrível. Kazuya, precisando de diversão, encontrou o aplicativo Rent a Girlfriend. Sentiu-se tentado a tentar, achando que acalmaria seu coração, oferecendo um tempo de sonho com uma namorada escolhida por um pequeno custo. Ele encontrou Mizuhara Shizuru, uma namorada de classe alta e refinada na estação, e ficou encantado com sua beleza. O charme de Mizuhara era inegável, e Kazuya se viu cativado. Logo esqueceu sua ex até precisar pagá-la. Foi quando percebeu que era um perdedor e quis se livrar dela. No aquário, ela se interessou pelo vasto conhecimento dele sobre peixes que ninguém ligava. Ao lidar com emoções conflitantes, ele começou a valorizar a dedicação dela. A noite terminou e deram as mãos, algo inédito em sua vida miserável. Ele se sentiu especial, achando ser o único com quem ela fez isso, até descobrir que era a rotina dela, e dar as mãos não era especial. Isso o fez se sentir estúpido, mas era demais para ele entender. Ele marcou outro encontro para desabafar sua frustração, parecendo um palhaço, pois estava sem dinheiro, mas usou sua mesada da faculdade para provar um ponto que iria perder. No aquário, percebeu o quanto ela se preparou e questionou a autenticidade das interações, achando que era um ato profissional que o frustrou. Acabou desabafando em público, acusando-a de brincar com seu coração por dinheiro, suando como uma garotinha. Ela o tirou do aquário e o repreendeu, já cansada de sua birra infantil. Lembrou que o relacionamento era apenas transacional e que ele concordou com os termos da organização, então não entendia suas palhaçadas. Um telefonema informando que a avó de Kazuya desmaiou quebrou a tensão, fazendo-o correr para o hospital, deixando Mizuhara para trás. Ainda assim, ela o acompanhou, pois o encontro não tinha acabado. No hospital, a família de Kazuya se reuniu em torno de sua avó, que minimizou a gravidade de sua condição. Durante as conversas familiares, Kazuya pensou sobre seu comportamento passado e como tratou Mizuhara. A saúde de sua avó foi um lembrete do que realmente importava na vida, fazendo-o reconsiderar suas prioridades. Sua avó queria saber quem era a garota que ele levou, sabendo que ele sempre foi virgem. Com pouca interação feminina, ele a apresentou como namorada. Mizuhara, irritada no início, se recompôs e agiu como a namorada perfeita. A avó queria se gabar no hospital sobre o neto ter uma garota atraente. Mizuhara, porém, não queria se envolver, pois sua avó era... Ela estava com um amigo no hospital e não queria que ele soubesse do trabalho dela. Tentou escapar, mas era tarde, pois a equipe de avós chegou rápido. Sem opções, Chi e Kazuya se esconderam em uma cama. Quando a costa estava livre, ele tentou se aproveitar, mas ela o rejeitou. A operação falhou, pois foram pegos depois, mas ao tentar esclarecer a relação, Mizuhara o deteve enquanto brincavam com a farsa. Chamaram seu relacionamento. Pouco depois, ao sair do hospital, Kazuya refletiu sobre o serviço Rent a Girlfriend. Reconheceu que, embora tenha sido uma fuga temporária de seu coração partido, também expôs suas vulnerabilidades. Percebeu que ela só fazia seu trabalho e sua frustração foi mal direcionada. Pediu desculpas sinceras por sua explosão e agradeceu a ela. Mizuhara, mesmo que inicialmente estivesse desconfiado, acabou por valorizar muito a honestidade dela, e ao término do encontro, ele sentiu um certo senso de conclusão sobre o término do namoro. Isso porque o tempo que passou ao lado dela o ajudou a se curar. Não foi por esquecer a ex-namorada, mas sim por aprender a lidar melhor com suas emoções de uma maneira mais saudável e equilibrada. Na manhã seguinte, ele sentiu-se renovado e entendia melhor seus sentimentos. Olhava para o futuro com esperança e determinação, pronto para aproveitar ao máximo a vida universitária. Então,
teve um encontro decisivo com Mizuhara na faculdade. Kazuya ficou surpreso ao ver uma garota parecida com Mizuhara, mas duvidava que fosse ela, pois parecia improvável que frequentassem a mesma faculdade. Enquanto ela saía, ele a observava, deixando seus amigos curiosos, achando que havia algo entre eles. Mas ele desmentiu, decepcionando-as, pois queriam fofocar como velhas. Mais tarde, ele ainda tentava descobrir quem era a garota que viu antes. Sentindo-se em conflito, Mizuhara, a mesma garota, o puxou para uma sala e o ameaçou para manter sua identidade em segredo. Ele agia como se fossem estranhos quando se encontravam, já que ela evitava seu traseiro fedorento. Ao chegar em casa, percebeu que era vizinho de Mizuhara, o que a assustou, pensando que ele a perseguia, algo não tão improvável, pois ele era um pervertido. Mais tarde, Kazuya recebeu uma ligação da avó, ansiosa para ver ele e Mizuhara juntos, sem saber da verdade sobre o relacionamento deles. Isso gerou um senso de urgência e pânico nele, pois precisava lidar com a situação sem contar a verdade à avó. Ele pediu a Mizuhara que fingisse ser sua namorada novamente para tranquilizar sua avó. Ela recusou, mencionando as regras de seu trabalho, que proibiam tais interações pessoais. Apesar de suas súplicas, ela manteve-se firme e focada em suas prioridades, deixando-o em apuros para lidar com as expectativas da avó. A avó de Kazuya visitou seu apartamento bagunçado e fez comentários incisivos sobre sua vida, duvidando que ele tivesse namorada. Kazuya se esforçava para manter a fachada com Mizuhara. Ele tentou convencê-la a visitá-lo, mas ela recusou. Sem escolha, decidiu contar a verdade. Mas antes que ele agisse, sua avó já suspeitava, pois sabia que alguém como Mizuhara não ficaria com um perdedor como ele. Ela estava feliz, mesmo que eles terminassem, porque nunca o viu com uma garota, e estava preocupada. Mizuhara decidiu visitá-lo após se emocionar com os comentários da avó de Kazuya, o que a deixou muito satisfeita. Quando a avó saiu, ele fez um acordo com Mizuhara para alugá-la toda quarta-feira e visitar a avó. Na manhã seguinte, ele começou o dia de forma terrível, desejando não encontrar sua ex na faculdade. No entanto, isso não aconteceu, pois ele encontrou a mãe de sua ex, e começou a se sentir assustado como uma garotinha, já que ela era muito bonita, e ele não sabia o que dizer a ela. Mas isso não importava tanto, pois ela não queria passar muito tempo com ele. Amigos dele riram dele quando o viram olhando para ela enquanto ela passava, e sugeriram que ele a esquecesse, pois acreditavam que ela não era adequada para ele. Mais tarde naquele dia, ele estava se sentindo péssimo, e quase pegou seu lenço de papel para algo assim. Mas Mizuhara apareceu no momento certo para o encontro planejado com a avó dele. Após a reunião com a avó, eles deram as mãos, e ele nunca se acostumou com isso. Infelizmente, o amigo de Kazuya o viu, e ele temeu que pudessem reconhecê-la. Mas a aparência de super-homem funcionou, pois não perceberam que ela era a mesma da faculdade. Sentindo-se humilhado, ele declarou Mizuhara como namorada. Elas ficaram chocadas, não imaginavam que Kazuya namorava alguém como Mizuhara. Pediram desculpas e os convidaram para uma festa, mas Mizuhara não quis ir. Porém, Kazuya estava realmente com vontade de exibi-la, então ele concordou em ir junto com eles. Quando chegaram à festa, Kazuya ficou bastante surpreso ao ver sua ex-namorada, e Kaibe pediu desculpas, pois não sabia que ela estaria presente. O ambiente começou a ficar estranho à medida que ele refletia sobre a situação em que estava, e desejava sair dali como se fosse ontem. Mas ele não podia simplesmente deixar Mizuhara sozinha. Ele foi ao banheiro, e ao fazer isso, um pensamento sombrio o envolveu ao lembrar-se de Mami dizendo que tinha seguido em frente. Quando voltou, ele viu que Mami estava no seu lugar e se perguntou o motivo, mas ela queria saber sobre sua namorada. Ela começou a falar coisas ruins que viveu no namoro, e ele não podia contradizê-la, pois ela era uma garota. Então, Mizuhara resolveu defendê-lo. Com a discussão crescendo, ele acabou humilhando Mizuhara ao defender a ex, já que ela não era sua namorada de verdade. Ela saiu porque estava realmente decepcionada com ele, e Kibi sugeriu que ele a seguisse, mas ele não foi, pois ainda tinha muitas garrafas para lavar suas mágoas. Após algumas doses, ele já estava bêbado, mas Mami estava presente para oferecer um ombro amigo, pois estava contente por ele ter escolhido ficar ao lado dela. Mesmo que sua namorada tenha tentado defendê-lo, ela nunca conseguia fazer isso quando estava com ele, e se sentia uma decepção como namorada. Ela se ofereceu para levá-lo à sua casa se ele quisesse, e os olhos dele brilharam. Mamãe pediu a Kazuya que passasse em sua casa, pois era perto, mas isso o surpreendeu, pois ele pensava que ela tinha namorado, até que ela revelou que mentiu por ciúmes de Mizuhara. Sua luta interna era clara enquanto lidava com seus sentimentos por Mami, mas seu monólogo interno revelou seu profundo desejo de ser. Kazuka estava sempre perto de Mami, mesmo sabendo das complicações do relacionamento.
À medida que a noite passava, Kazuya ficava mais confuso, lutando com o desejo de ir à casa de Mami, frustrado pelos amigos do irmão dela lá. Essa decepção aumentou ao perceber que o convite de Mami podia ser uma tentativa genuína de se reconectar, confundindo ainda mais seus sentimentos enquanto amaldiçoava o irmão dela. Ele estava vulnerável, tendo bebido mais do que aguentava, lutando para se manter. Mamãe ofereceu água para ajudá-lo a ficar sóbrio, um gesto de cuidado que contrastava com sua decepção anterior. Esse momento de ternura reacendeu seu desejo por ela. Seus pensamentos ficaram desesperados enquanto se concentrava nela, imaginando outros homens buscando seu afeto, o que achava insuportável. No meio do caos, sua mente revelou seus desejos conflitantes ao pensar em convidar Mami para sua casa, buscando sua aprovação. Incapaz de conter seus sentimentos, expressou pensamentos inapropriados. Mami precisou acalmá-lo, acariciando sua cabeça como se fosse um cachorro, rejeitando-o mais e insultando Mizuhara. Ele deixou claro que ela não era como seus olhos mostravam. Isso fez com que ele agisse como um cão protegendo seu dono, algo que ela nunca tinha visto e a assustou. Ele fugiu, já estava envergonhado o bastante e percebeu o quanto foi tolo ao humilhar Mizuhara após fazê-la seguir suas ordens. Ao chegar em casa, ele foi até Mizuhara para se desculpar por tudo. Mas sem resposta do apartamento dela, achou que ela estava zangada, o que parecia justificado. Não era o caso, pois ela disse que ele podia fazer o que quisesse, desde que a alugasse. Ele sentiu uma explosão de emoções, achando-se patético por lembrar da ex. Mas Mizuhara mostrou que isso não era ruim, pois mostrava seu carinho por ela e ofereceu seu serviço se precisasse de companhia. No fim de semana, Kazuya e a turma foram à praia para criar boas lembranças. Ele ficou surpreso com o convite, pois não era amigo dos outros, e achou que Mami não quisesse ele por perto. Curiosamente, soube que ela pediu que ele viesse. Ele teve esperança de uma chance entre eles, refletindo suas tendências solitárias. Perguntaram por que ele não trouxe a Mizuhara, mas ele não podia dizer que ela estava esvaziando sua carteira. Então inventou uma desculpa. Quando chegaram à praia, Mami encontrou Kazuya e começaram a conversar sobre algumas das boas lembranças que tinham juntos quando estavam namorando. Falaram desde o primeiro beijo até o desejo dele de ter filhos suficientes para formar um time de futebol. Enquanto ela tentava convencê-lo a terminar com Mizuhara, ele decidiu que contaria a verdade, mas foi interrompido pelos amigos. Foi nesse momento que ele avistou Mizuhara, que na época fazia parte de Ikino. Ele temia que descobrissem sua identidade, mas eram mais tolos do que pensavam, pois ela se levantou como um super-herói e mostrou ser confiável. Ela se apresentou a Kazuya como se fosse a primeira vez, enquanto a mamãe se metia, querendo saber o que ele diria. Mas ele evitou a conversa. Ele encontrou Mizuhara no vestiário para saber o que fazia na praia, e esclarecer quando ela disse que poderia acompanhá-lo enquanto estivesse mal. Ela contou a ele que tudo fazia parte de sua atuação como namorada. Ele tentou deixar Mizuhara com ciúmes, mencionando que as coisas estavam indo bem com Mami. Ela ficou extremamente irritada e quase o devorou vivo, deixando claro que, mesmo se o mundo congelasse, ela não teria nenhum tipo de sentimento romântico por ele. Mami apareceu para vê-lo e quis saber com quem ele estava conversando, mas ele não podia contar a ela, pois descobririam que Ikonos estava com ele. Ele tentou mentir, mas Mami o pegou. Antes que ela descobrisse com quem ele falava, Mizuhara surgiu de biquíni, deixando todos boquiabertos. Mami foi dominada pelo busto dela e perdeu antes de começar. Mizuhara queria sair com sua amiga e pediu a Kazuya para inventar uma desculpa para sair, mas Mami não deixou e os convidou para irem lá. Eles ficaram surpresos ao vê-la, achando que ela não conseguiria, mas Kazuya sobrecarregou Mizuhara com mentiras. As perguntas se acumularam e ele não aguentou mais, fugindo como um gato assustado para nadar. Ouviu os meninos elogiando a beleza dela e querendo ser seus namorados, percebendo o quanto era um fardo. A mamãe viu Kazuya e pediu que ele fosse para trás de uma pedra enquanto procurava suas joias. Quando ela tropeçou, Kazuya a segurou, agindo como um cavalheiro, o que ele não era. No calor do momento, ela o beijou, pois parecia ser seu plano o tempo todo. Kazuya. Lembrou-se de quando conheceu Mami. Foi na primavera de abril, quando ele e seus amigos esperavam uma nova garota, e ela chegou com sua natureza brilhante e gentil. Isso atraiu Kazuya, que se apaixonou à primeira vista, mas foi exposto como virgem. Ele não suportava mais esconder seus sentimentos, então a convidou para sair e ela aceitou. Esse momento marcou o início do relacionamento, trazendo alegria e entusiasmo. No primeiro encontro, ele admitiu ser inexperiente, pois ela era sua primeira namorada, o que piorou sua reputação. Essa admissão a deixou feliz, pois disse que eram iguais,
e ele gostou ainda mais dela, prometendo. Ele se recordava de que a Mami estava sempre presente e a fazia sentir-se feliz, como se estivessem vivendo em um conto de fadas. Ele também se lembrou do primeiro beijo que deram juntos, e de como o mundo parecia brilhar para ele na praia, quando a mamãe o beijou e explicou que não conseguia mais se segurar. Ele sentiu uma onda de emoções e uma sensação de alegria imensa ao perceber o quanto ela se importava com ele. Esse momento ficou gravado em sua memória como um de pura felicidade, solidificando ainda mais o vínculo entre. Ela disse para agir como se nada tivesse acontecido ao voltarem. Mas ele não conseguiu, surpreso que Mami gostasse de um idiota como ele. Pensou que tudo estava acabado quando Mami o pegou com Mizuhara no vestiário, mas teve o efeito contrário. Ele estava feliz por voltar para Mami. Recebeu uma ligação da avó dizendo que receberia alta após os exames, feliz por poder visitá-los, quando ela quisesse. Ele ficou contente por sua alta, mas se sentiu mal por enganá-la. Decidiu confessar e oferecer uma namorada real. A gangue começou a bisbilhotar Mizuhara sobre sua vida em uma mansão, e queria vê-la. Mizuhara esperava que Kazuya falasse algo, mas ele estava distraído. Então, anunciou que estava terminando com Mizuhara. Kaibe, irritado com a notícia, deu um soco em sua cara de bobo, pois sabia que tudo era porque ele fingia para Mami que queria terminar com Mizuhara. Eles trocaram socos, pois era a única forma de resolver um problema como crianças do ensino médio. No banheiro, ele encontrou Mizuhara, que disse que ele fez a coisa certa e que os outros não entenderiam, pois desconheciam toda a história. Ele mencionou que sua avó estava prestes a receber alta, o que significava o término das visitas de quarta-feira. Ela também revelou que sua avó estava para receber alta e se sentiu orgulhosa dele por finalmente demonstrar maturidade. Mais tarde, Mizuhara tentou recuperar suas coisas, mas seus amigos estavam esperando no vestiário onde ela as havia guardado. Nesse momento, Kibe a avistou e a chamou para ter uma conversa com ela. Enquanto isso, Kazuya recebeu um recibo detalhado dos custos do tempo com ela como namorada de aluguel. Ele não acreditava quanto gastou. Estava sem dinheiro, mas viu que não era nada comparado ao que ela fez por ele. Então viu Kaibe e Mizuhara e decidiu espioná-los, achando que Kaibe queria falar com ele. Kaibe disse que Kazuya era um idiota, um otimista tolo que achava que tudo daria certo. Kaibe fez o que queria e explicou o porquê. Isso também era sua característica redentora, pois ele contou que no ensino fundamental, num projeto de flores, bagunçou a flor de Kazuya e não achou as sementes para recolocá-la, então apenas cobriu com terra. Curiosamente, sua planta foi a primeira a crescer. Mesmo sendo uma erva daninha, ele não se importava, pois chegava cedo para regar a planta e mantinha um diário sobre ela, como um nerd. No fim do dia, sua planta ganhou ouro, e ele disse que seu otimismo tolo a fez vencer. Ele sabia que ela era boa quando defendeu Kazuya na batedeira. Ela garantiu que Kazuya era ótimo, mesmo sendo tolo muitas vezes. O gesto de Kibe ao dar os ingressos mostrou a Kazuya que ele se importava com o relacionamento e queria consertar as coisas. Esse momento emocionante solidificou o vínculo entre eles como amigos e fortaleceu sua determinação de enfrentar desafios juntos. Ele foi pego ao tentar fugir e Kibe deu espaço para conversarem. Ela concordou em fazer o cruzeiro com ele por Kaibe, mas garantiu que seria o último. Ao embarcarem na balsa, ela não estava bem e Kazuya se preocupou, mas ela disse que só precisava descansar. Ele recebeu uma ligação de Mami, obcecada por Kazuya, querendo falar com ele urgentemente. Mesmo sem poder estar com ela, ela o pressionava. Mizuhara sentiu-se mal, foi à borda da balsa e caiu. Sem pensar, Kazuya pulou para salvá-la. Ele mergulhou no oceano, mesmo não sendo bom nadador, mas estendeu a mão para ela debaixo d'água, mostrando suas habilidades de Aquaman. Enquanto ele lutava para mantê-los flutuando, sua força começou a falhar e temeu que ambos se perdessem. Com um último esforço, Kazuya empurrou Mizuhara à superfície antes de sucumbir. Ao acordar, ela viu que Kazuya desmaiou tentando salvá-la. Ela gritou por ajuda, mas estavam sozinhos. Parecia que foram abandonados. Perguntou por que ele arriscaria a vida por ela, já que não eram namorados de verdade. Ela teve que fazer RCP, salvando-o assim. E ele logo confundiu a RCP com um beijo, como um bobo. A guarda costeira chegou após o resgate, e eles e seus amigos estavam irritados por terem caído da balsa. Logo, seu breve momento na praia terminou. Quando estavam prestes a sair e Kazuya estava chegando, eles zombaram dele, mas também o elogiaram por seu gesto heróico. A reação fria de Mami magoou Kazuya profundamente, e ele sabia que tinha de se concentrar na tarefa que tinha em mãos. Enquanto se afastava, ele não conseguia se livrar do sentimento de decepção por não ter conseguido explicar a situação para Mami.
Kibi lhe disse para manter Mizuhara por perto, pois ela era a única maneira de não morrer sozinho. O fato de arriscar a vida por ela mostrava que ele a amava. O coração de Kazuya se encheu de emoções ao refletir sobre as palavras de Kaibe, pois sabia que seus sentimentos por Mizuhara eram mais profundos do que admitia, mas também temia a rejeição. Ele agradeceu a Mizuhara novamente ao chegar em casa e, ao longo do dia, confirmou seus verdadeiros sentimentos. A vovó Nagomi levou a família para as montanhas para o que chamava de turismo de saúde. Ao chegarem na fonte termal, encontrou sua amiga, a vovó Sayuri, avó de Mizuhara, e planejavam celebrar a alta do hospital. Kazuya, como uma girafa, esticava o pescoço procurando por Mizuhara, assustando a família. As avós arranjaram para Kazuya e Mizuhara ficarem no mesmo quarto. Eles foram ver a avó para reclamar do que fizeram, mas ela não viu problema, já que estavam namorando. Desistiram, pois não queriam estragar a viagem revelando que nunca namoraram. Kazuya pensou em outro quarto, mas estava sem dinheiro. Mizuhara também, mas ficou surpresa, pois com o valor que cobrava pelo serviço, deveria ter uma fortuna. Ele não conseguia se controlar ao olhar para ela e sabia que enlouqueceria se passasse a noite com ela. Mizuhara decidiu aproveitar o tempo ali, pois a avó gastou muito nas águas termais e planejou contar que terminaram o relacionamento de fachada, pois queria sair da situação constrangedora e estava cansada da cara dele. Ir para a fonte termal, encontrou a vovó Nagomi, que gentilmente lavou seu corpo e contou a Mizuhara que as férias eram para homenagear o falecido esposo e comemorar a dispensa. Era um dia em que geralmente se sentia só, mas estava vivendo um dos momentos mais felizes. Após ouvir a vovó Nagomi, entendeu a importância da viagem e decidiu valorizar o tempo com a avó e aproveitar ao máximo. Sobre isso, Mizuhara questionou vovó Nagomi sobre como ela se sentiria se soubesse que estava mentindo sobre sua identidade o tempo todo. Vovó Nagomi respondeu que, mesmo que fosse uma alienígena de outra galáxia, ainda a amaria, o que claramente não era verdade. Mizuhara voltou para o quarto e falou com Kazuya que não sabia como resolver a situação complicada em que estavam. Então decidiu aproveitar o momento enquanto ainda era possível. Kazuya não parava de olhar para ela enquanto comia, apaixonado, e por engano bebeu molho de soja achando que era sopa. Isso alegrava Mizuhara. Ele nunca a tinha visto rir tão naturalmente, e pensou que poderia estar incomodando-a. Pegou um futon e quis ir dormir no banheiro para dar privacidade a ela. Mas ela se perguntou por quê, se podiam dormir no mesmo quarto. O coração de Kazuya disparou enquanto ele se perguntava por que ela deixaria ele dormir no mesmo quarto, e fantasias desnecessárias nublaram sua mente, revelando pensamentos suspeitos. Quando ela percebeu, parecia que ele queria atacá-la. Ela deu um chute que quase o nocauteou. Ele se perguntou por que ela fez isso, e ela disse que podia sentir a luxúria dele de longe, e avisou para não entender errado, pois permitiu que ele ficasse porque se sentiria mal se seus clientes dormiu fora. Ela avisou que se ele tentasse algo, se arrependeria, pois era treinada em defesa pessoal. Com a noite avançando, ele não dormia, queria saber o que ela sentia. Fez uma pergunta idiota. Por que se esforçaria para salvá-lo sendo ele cliente? Ela não respondeu, e ele pensou que dormia. Ele se perguntou por que ela aprendeu autodefesa se não teve encontros diferentes. Ele também reconheceu o quanto ela era inteligente, corajosa e madura em comparação com ele, e como era muito mais homem do que ele. Ele perguntou a ela se havia necessidade de contar à avó deles que eles haviam terminado, embora se sentisse mal por mentir para eles. Ele sentiu que algo estava mudando dentro dele, apesar de ter sido um cliente problemático, e percebeu que, quanto mais tempo passasse com ela, mais ele seria capaz de crescer e amadurecer. Ela concordou em ser alugada, parte do objetivo da agência. Mas achava que a família precisava saber a verdade, e ele deveria arrumar uma namorada real. Dias depois, ele contou aos amigos que ainda namorava Mizuhara. Eles ficaram felizes, embora alguns com inveja. Eles foram à lanchonete, onde definiram algumas regras básicas, dizendo que ela cobraria quando agisse como namorada. Ela viu o celular dele quebrado e se perguntou por que ele o usava assim, parecendo bobo. Ela deu o recibo pelo tempo juntos e ele se sentiu esgotado. Enquanto o esgotava, Mizuhara notou que ele estava desanimado e perguntou o que havia de errado. Ele disse que do jeito que a estava alugando, não sabia se conseguiria namorada. Ela o encorajou, dizendo que não seria fácil e ele devia ser positivo, pois nenhuma garota gostaria de um perdedor como ele. Então, sugeriu ajudar a encontrar uma namorada enquanto ele a alugava. Ele perguntou por desconto e ela ignorou. Ao encontrarem Kiri, ele propôs um encontro duplo,
pois já tinha uma namorada. Kazuya ficou surpreso, achando que Kiri não era mulherengo, assim como ele. Ao tentar entender como Kiri conseguiu uma namorada, esbarrou em uma garota, criando uma situação embaraçosa, e ela fugiu para o encontro. Foram praticar boulder, e Kazuya viu que a namorada de Kiri era a garota com a calcinha à mostra. Estava bajulando-a, já que ela parecia estar no mesmo nível de Mizuhara, o que deixou Mizuhara furiosa. Ele mostrou como escalar como um profissional, e Kazuya percebeu que ele queria se exibir. Mizuha tentou e era boa. Kazuya tentou e foi horrível, envergonhando a todos, mas não era o único ruim, pois Ruka, a namorada de Kiri, também era péssima. Kazuya queria saber como ele conquistou uma garota como Ruka, já que ambos eram só atraentes. Ele disse que precisava ser másculo e não desafiar a masculinidade deles. Kazuya percebeu que era o oposto e ficou deprimido, mas Mizuhara o animou. Ouvir isso dela o deixou mais feliz e motivado. Enquanto isso, Ruko queria falar com Mizuhara e perguntou diretamente se ela era uma namorada de aluguel. Ela ficou bastante surpresa com a pergunta, mas se acalmou e negou saber qualquer coisa sobre o assunto. No entanto, Ruka não acreditou nela. Mizuhara se encontrou com Kazuya e explicou a ele sobre a situação atual com Ruka. Ele entrou em pânico porque sentiu que Ruka poderia revelar a verdade sobre ela ser uma namorada de aluguel, o que causaria muitos problemas para eles. Mizuhara decidiu ir até lá para esclarecer o mal-entendido, mas Ruka disse que só acreditaria que eles eram realmente namorados se eles pudessem se beijar. Mizuhara fingiu beijá-lo, cobrindo o rosto dele com a mão, e Ruka não acreditou. Kazuya inventou uma desculpa para Mizuhara ir embora, reduzindo o risco de serem descobertos. Após o boulder, Kazuya acompanhou Ruka e Kiri, temendo que Ruka revelasse o segredo a Kiri. Ele ficou com elas até a última parada, interrompendo o tempo a sós, e seguiu Ruka, buscando uma forma de mantê-la em silêncio. Mas a atitude dele só confirmou as suspeitas dela de que Mizuhara era uma namorada de aluguel. Ruka descobriu o segredo de Kazuya, e ele ficou ansioso, desesperado para manter isso escondido, entendendo as consequências se fosse revelado. Ele tentou negar as acusações de Ruka, mas suas respostas e ações confusas o fizeram parecer mais culpado. Quando Ruka se virou para ir embora, ignorando as fracas negações de Kazuya, ele a chamou, pedindo que esperasse. Ela o avisou para não segui-la, mas ele a seguiu e a agarrou. Ruka ficou furiosa e o deixou, mas ele continuou seguindo-a, dizendo que morava perto. Ela disse que ele não precisava se preocupar com o segredo deles. Ela só se envolveu porque achava que eram um casal unido, mas era apenas uma locatária. Ela se perguntou por que ele faria tanto por Mizuhara, sendo apenas uma namorada de aluguel. Ele explicou a situação a Mizuhara e implorou que ela fizesse um juramento de silêncio. Ela recusou e correu, mas tropeçou e caiu da escada, sendo salva por Kazuya, seu cavaleiro de armadura. Ela então revelou que também era uma namorada de aluguel. Mais tarde, naquele dia, Kazuya revelou a Mizuhara que Ruka era uma namorada de aluguel. Mizuhara ficou surpresa com essa revelação e ficou extremamente irritada, pois ambas trabalhavam para a mesma agência, e isso quase a colocou em risco. Ela explicou a Kazuya o quanto era crucial manter o emprego de namorada de aluguel em segredo da avó. Então, ele pediu para que ela vigiasse Ruka de perto. No dia seguinte, Kazuya se encontrou com Kiri, buscando informações sobre quando poderia se encontrar com Ruka. Ele ouviu pessoas falando de uma garota e quis saber quem era. Era a Ruka, que veio falar com ele. Kuri chegou e sabia que, se o visse com Ruka, não entenderia. Então, ele a levou para uma sala de aula para se esconder. Mas Kiri os encontrou. Ele tentou inventar uma desculpa para a situação, mas então, Ruka revelou o segredo de Kiri sobre alugá-la, deixando-o arrasado por não suportar o constrangimento. Ele contou a Mizuhara o ocorrido, pensando que isso poderia reduzir as chances de um encontro com Ruka. Mas isso não aconteceria logo. Ao chegar ao apartamento de Kazuya, ela o chantageou para sair com ele e manter o segredo deles. Ela revelou suas motivações para descobrir o segredo de Kazuya. Admitiu que tinha sentimentos por ele e estava com ciúmes de Mizuhara. Ele se perguntou se a primavera chegou mais cedo e ficou hesitante. Mas pensando melhor, não era tão ruim. Como Mizuhara era o único adulto por perto, ele disse que expressar sentimentos assim deixaria qualquer um desconcertado. Então Ruka disse que ele já a havia abraçado antes, então não poderia ser unilateral. Mizuhara estava furiosa com Kazuya, pois não esperava que ele fosse tão baixo. Ele tentou explicar que foi um acidente. Entraram no quarto de Kazuya para resolver isso, e Ruka ficou surpresa com a casualidade de Mizuhara ao entrar,
mostrando tratamento preferencial a Kazuya em relação a outros clientes, quebrando regras da agência. Mizuhara pediu a Ruka que os deixasse a sós por alguns minutos. Ruka não confiava nela, vendo-a como rival, mas concordou quando Kazuya. Mizuhara pediu um momento a sós com ela. Ele perguntou se estava interessado em Ruka. Ele não sabia, pois era a primeira vez que o convidavam para sair e ela era bonita. Mas não podia sair com ela, pois conhecia os sentimentos de Kiri. Mizuhara disse que ele não deveria sair com Ruka, pois ela o chantagearia. Ele ficou surpreso, achando que Mizuhara queria que ele saísse com Ruka, para que eles pudessem finalmente. O segredo de Ruka e Kazuya terminou com as mentiras para suas famílias. Ela disse que não queria que ele saísse com outras, pois não era assim que um relacionamento funcionava. Ele planejava sair pela porta dos fundos para ver Kiri, preocupado e querendo contar que Mizuhara era sua namorada de aluguel, evitando chantagens de Ruka. Ruka o viu saindo e o seguiu. Ele disse que não podia sair com ela, pois magoaria Kiri, então a rejeitou. Ruka chorou. E Mizuhara pediu a Kazuya para sair com ela, temendo que Kiri descobrisse o segredo. Ruka tinha um problema cardíaco, e Kazuya foi o primeiro a acelerar seu coração, fazendo-a se sentir mais humana, pois ela se via como um robô. Ele pediu para ela parar de chorar e aceitou sair com ela. Kazuya-kun finalmente arranjou uma namorada, mas não era o que esperava, pois pensou sobre seu envolvimento com Ruka, que propôs um acordo para namorarem. Apesar da declaração de Ruka, ele tinha dúvidas sobre o relacionamento, que parecia mais um contrato temporário do que algo real, e não gostou dos termos dela, como chamadas diárias obrigatórias e interações nas redes sociais. Esse acordo o deixou ansioso sobre expor seu falso relacionamento com Mizuhara. Ele questionou suas escolhas e se sentiu encurralado, como se lidasse com um demônio. Não via Mizuhara desde que começou a sair com Ruka e se sentia mais solitário. Kazuya ficou irritado, pensando por que Mizuhara o faria sair com Ruka após falar sobre o amor. Começou a achar que talvez ela o visse como cliente o tempo todo, como ela havia dito, muitas vezes. Ele decidiu se distanciar de Ruka, pois sua vida na faculdade piorava. De repente, Ruka surgiu no campus, levando a um encontro tenso onde Kazuya tentou evitar que Kiri descobrisse. A presença insistente de Ruka aumentou o estresse de Kazuya, que tentava lidar com as complicações do acordo entre eles. Mas para ela não era um grande problema. Era só um aluguel para Kiui. Ela respeitou a decisão dele e decidiu não voltar ao campus. Ruka se agarrou a Kazuya quando ele sugeriu um cinema, e apesar das reservas, ele aceitou relutante, pois isso os colocaria em um impasse. Mizuhara os observava agindo estranho, parecendo um pouco incomodada. Seus amigos a chamaram para o Natal em casa, mas ela recusou dizendo ter planos, e ficaram curiosos se ela tinha namorado. Enquanto isso, Kazuya lembrava do último Natal, que passou sozinho, desejando passá-lo com Mizuhara. Com a chegada do Natal, seus planos foram frustrados pelas reservas de Mizuhara, aumentando seu isolamento enquanto pensava na popularidade dela e no mistério de sua vida pessoal. Ele se perguntava por que ela trabalhava como namorada de aluguel, lembrando que ela disse que não ganhava muito e que morar num apartamento decadente provava isso. Ele começou a pensar se ela era secretamente sádica, mas aceitou passar o Natal sozinho. Ele saiu para fazer as contas de fim de ano, a maioria para Mizuhara, e notou sua mesada baixa, indicando que precisava de um emprego para alugar Mizuhara no futuro, sua prioridade. Ele viu Mizuhara na rua, linda como sempre, enquanto se escondia como um perseguidor, observando-a de longe antes que ela encontrasse um cara que ele achava que alugava. Ela. Mas a ideia de ela ter um namorado de verdade o perturbou, questionando sua ingenuidade e os limites do relacionamento profissional. Ele o seguiu no encontro, assustando todos, esperando que Yumi, o rapaz com ela, a tivesse alugado. Mas no cinema, isso pareceu improvável, pois seria um desperdício de tempo com a namorada de aluguel. Ele precisou reservar um ingresso para o filme que planejavam assistir, para investigar melhor o relacionamento deles. Quando o filme terminou, ele não entendeu o que viu e questionou o gosto de Mizuhara. Quando ela saiu com Yumi e estavam em sintonia sobre o filme, ele as acompanhou durante todo o encontro, indo à livraria, à Fortuna Teller e a uma loja de presentes, onde ela comprou algo e sorriu como nunca antes, mostrando o quanto se divertia, tendo sem ele. Decidiu parar de segui-los, pois já tinha visto o suficiente e não aguentava mais. Chorava como criança. Foi ao banheiro afogar suas mágoas quando encontrou Yumi em uma ligação suspeita. Kazuya,
Achou que estavam se aproveitando dela e decidiu intervir. Pensava em como contar que Yumi tramava algo, pois não tinha coragem. Quando parecia que Yumi ia beijá-la, de repente, surgiu coragem. Ele contou que Yumi tramava algo, mas ela não entendeu. Ele revelou que o seguia e ouviu tudo. Yumi esclareceu dizendo que era um roteiro. Mizuhara o interrompeu. Não queria que Kazuya soubesse que ela era atriz. Mas decidiu contar, deixando-o arrebatado. Kazuya perguntou sobre a ligação de Yumi no banheiro e ele disse que estava recomendando-a a um diretor. Ele se sentiu mal por estar errado sobre a situação e percebeu sua tolice. Mizuhara deu-lhe um presente, dizendo que era seu único dia livre para pedir a opinião de um rapaz sobre um presente para ele. Ela comprou uma capa para o celular quebrado dele, desculpando-se por colocá-lo em uma situação difícil com Ruka. Emocionado, ele começou a chorar, pois nunca tinha recebido um presente de uma garota no Natal antes de Kazuya conseguir um trabalho de meio período em um karaokê, já que estava falido por alugar Mizuhara como namorada. Ao chegar em casa, sentiu imensa alegria ao ver o presente que Mizuhara comprou para ele. Pensando que talvez fosse o único cara a receber um presente de uma namorada de aluguel, logo ele percebeu que estava se enganando, pois ela deu presentes a outros clientes. Em um encontro de aluguel com Mizuhara, ele tentou dizer que não era certo dar presentes, pois isso despertaria interesse, e ela explicou que era parte do papel de namorada de aluguel. Kazuya entrou em pânico quando Mizuhara questionou a autenticidade do relacionamento. Ela perguntou se ele estava apaixonado, e ele, pego de surpresa, negou qualquer sentimento romântico. Reafirmando que o relacionamento deles era só para agradar as avós, Mizuhara insiste em manter tudo profissional, destacando seu papel de namorada de aluguel. Ruka os encontrou e ficou brava com Kazuya por marcar um encontro de aluguel com Mizuhara, então o arrastou para um encontro. Durante o encontro, Kazuya estava distraído, então ela o vendou, deixando-o confuso. Ela o levou para um passeio. No destino, ao tirarem a venda, ele se viu em um hotel do amor e entrou em pânico ao tentar escapar, mas a porta não abria. Ela pediu uma explicação, sabendo que algo suspeito ocorria entre ele e Mizuhara. Então ele contou tudo. Ao saber, ela ficou irritada, achando estúpido manterem o segredo, perguntando se ele planejava alugá-la até envelhecerem. Disse a ele que a apresentasse à avó, pois isso resolveria todos os problemas deles, mas ele respondeu que era mais complicado, já que a avó tinha uma obsessão anormal por Mizuhara. Ela comentou que a avó provavelmente estava em busca de um sucessor, e afirmou que Mizuhara não poderia oferecer isso a ela. No entanto, ela estava disposta a fazê-lo, pois desejava seguir até o fim ao lado dele. Kazuya correu para o banheiro, pois tudo estava se tornando muito tentador para ele. Ela viu uma mensagem no celular dele e foi embora. Ele ficou aliviado, pois não conseguia se controlar. Com o ano novo, Kazuya precisou alugar Mizuhara. Seria estranho sua namorada não ver sua família. Ao se encontrarem, Ruka apareceu de surpresa, chocando Mizuhara e Kazuya, pois ela sabia do encontro. Kazuya percebeu que errou de novo. Ela deve ter visto a mensagem no celular dele. Eles estavam se sentindo extremamente cautelosos, pois temiam que ela pudesse lançar uma bomba sobre eles se revelasse o segredo deles para a família. Ela se apresentou à família e estava se mostrando bastante familiarizada com todos eles. A vovó Nagomi quis saber como eles haviam conhecido Ruka, e Kazuya explicou que ela era amiga de Mizuhara. No entanto, Ruka se declarou como namorada de Kazuya. Isso fez com que a vovó Nagomi se perguntasse se ele estava gostando demais de Mizuhara, já que ela estava irritada com ele por tê-la traído. Ele inventou uma desculpa dizendo que Ruka era uma mentirosa patológica, e sua avó acreditou. Enquanto isso, Mizuhara falou com Ruka para saber seus planos. Ruka disse que sabia da situação deles e perguntou se ela manteria o relacionamento para sempre. Mizuhara respondeu que não era fácil, mas Ruka afirmou que ela estava inventando desculpas, pois era melhor do que mentir para a família diariamente. Ruka disse a ele que estava falando sério, e que se ela não tinha sentimentos românticos por ele, deveria se afastar. Ao chegarem à mesa, Ruka continuou falando sem parar, e a família apenas sorriu para ela como se ouvisse um bebê. Ela percebeu algo errado, e pediu a Kazuya para sair com ela e descobrir o que estava acontecendo. Então, descobriu que Kazuya disse à família que ela era uma mentirosa compulsiva, o que a deixou triste, pois só queria ser sua namorada. Não queria que sua imagem fosse manchada aos olhos deles. Era hora de ir ao santuário, e a avó Nagomi e Ruka não estavam. Isso deixou Mizuhara e Kazuya em pânico, temendo que ela contasse à vovó Nagomi a verdade sobre o relacionamento deles. Ruka finalmente ficou sozinha com a vovó Nagomi, pois queria contar a verdade.
uma nuvem de pensamentos passou por sua mente ao questionar se estava errada. A vovó Nagomi perguntou sobre o Mizuhara, mostrando o quanto se importava. Mizuhara viu que Ruka não contou o segredo. Após Kazuya agradecer a Ruka por não contar à avó, Ruka prometeu mudar a mente da avó, jogando o jogo da resistência. Mizuhara lembrou da conversa com Ruka, onde Ruka disse que Mizuhara não queria que ela roubasse Kazuya, pois tinha sentimentos por ele. Ela também lembrou da sorte que dizia que ela se apaixonaria. Ruka conseguiu um emprego de meio período no trabalho de Kazuya, pois queria mais tempo com ele, e lá Mizuhara não estava presente, então ela o tinha só para ela. Kazuya não concordava com isso, e ela já estava criando problemas para ele. Seu amigo entrou e zombou dele e do uniforme, e ele desejou morrer ao servir os pedidos. Kaibe disse que Kiri estava agindo estranho há algum tempo, e perguntou se ele sabia o que havia de errado. Ele negou, mesmo sabendo o que era. Kaibe pediu para tentar animar Kiri. Kazuya falou com Ruka e pediu que se desculpasse com Kiri, pois ele estava deprimido por causa dela. Ruka não queria fazer isso, mesmo com Kazuya insistindo e avisando que ela precisava agir assim com Kiri para ficar com ele. Ruka também disse que, se o visse fora do trabalho, estaria cavando sua própria sepultura. Ela pediu que ele esquecesse isso e focasse em um encontro com ela em um novo café que descobriu. Ele finalmente recebeu seu salário, e a primeira coisa que pensou foi em gastar o dinheiro com Mizuhara, pois já estava perdido. Ele lembrou do amigo passando por dificuldades, por culpa dele, por se gabar de Mizuhara, fazendo o amigo querer uma namorada. Temia que o amigo ficasse solteiro por sua causa. Kazuya teve uma ideia para animá-lo, e encontrou Mizuhara para pedir um favor. No dia seguinte, Kiri chegou e Kazuya pediu para se encontrarem. Estava cético, questionando como encararia Kazuya após o ocorrido. A última coisa que ele queria era que Kazuya, com uma namorada atraente, o animasse. Ele ficou com medo, e quase saiu, quando Mizuhara chegou e se apresentou como namorada de aluguel. Kiri ficou confuso, e achou que era brincadeira, mas descobriu que era verdade. Isso o fez ver que eram pássaros da mesma plumagem. Mizuhara o levou a um parque de diversões. Ele não entendia, pois o relacionamento dela com Kazuya parecia mais que cliente e namorada de aluguel. Lembrou-se de quando arriscou a vida para salvá-la na balsa e temia uma armadilha. Inventou uma desculpa para sair, mas Mizuhara o fez reconsiderar. Foram a uma sala de terror. Ela se agarrou a ele, e ele não controlava seus pensamentos. Fazia piadas horríveis, mas ela ria, e ele se divertia muito com ela, sentindo ter a namorada perfeita. Ele se afundou em autocomiseração por sua fraca determinação, questionando como se divertia tanto após tudo que disse, e como os homens eram desprezíveis, mas Mizuhara o fez sentir que estava tudo bem. Foram. Ela admitiu que a namorada de aluguel não podia oferecer o que uma namorada real podia, mas disse que estavam lá para ajudar. Depois de tudo, ele quis ter uma namorada de novo, e agradeceu a ela, sabendo que ela ouviu sobre ele e Ruka. Ele tentou pagar, mas soube que Kazuya, que os observava atrás de um poste, já havia pago. Mizuhara deu um tempo a sós para eles, e Kazuya pediu desculpas por mentir para Kiri sobre Mizuhara, explicando que a alugou por estar com o coração partido por Mami. Kiri riu e disse que ficou feliz por Kazuya ainda ser virgem como ele, pois achou estranho quando ele apresentou uma gata como Mizuhara como namorada. Kazuya comentou que perdeu a fé na humanidade ao trazer uma garota como Ruka. Eles começaram a se comparar e riram da situação. Mizuhara retornou e seguiram com o encontro. Kiri perguntou se uma namorada de aluguel poderia se apaixonar por um cliente, e ela respondeu vagamente. No dia seguinte, Kiri voltou ao normal e Kazuya ficou feliz. Então, ele achou um bilhete de Mizuhara pedindo um encontro na varanda, e ficou eufórico, achando que ela poderia estar apaixonada por ele. Ele vestiu suas melhores roupas e se preparou como se sua vida dependesse disso. Ao chegar, Mizuhara revelou que queria que ele saísse com uma amiga da agência de aluguel de namoradas, pois muitos clientes reclamavam que ela era tímida, e ele era o único com quem ela praticava. Ela disse para não dar em cima dela, pois sabia de suas experiências anteriores. Sakurasao Asumi era uma estudante do primeiro ano e namorada de aluguel que Mizuhara pediu a Kazuya para praticar. Ela acordava 5 minutos antes do despertador, passeava com o cachorro e sempre cumprimentava o mesmo idoso na rua.
Era extremamente tímida, mal falava, e nunca tinha problemas com clientes quando conseguia reservas. Mas se odiava por ser tão tímida. Mizuhara era alguém que ela queria imitar, pois era bonita e confiante em seus sonhos. Kazuya chegou ao ponto indicado por Mizuhara, mas não viu Sumi. Então, viu uma garota atrás de um pilar e achou que era ela, tão bonita quanto Mizuhara. Perguntou se ela falou com Mizuhara. E ela apenas acenou como um lagarto. Kazuya percebeu que ela era mais que tímida. Ele assumiu a liderança, dizendo que ela não precisava ficar nervosa perto dele. Ao passarem, Mami o viu. Ele tentou puxar conversa, perguntando há quanto tempo ela conhecia Mizuhaya, mas ela não respondeu, e ele pensou que talvez fosse muda. Ele pediu que mostrasse seu sorriso. Mas quando ela sorriu, parecia horrível, e ela se magoou, pois deu tudo de si, já que não conseguia sorrir ou falar. Ele concluiu que ser namorada de aluguel poderia não ser a melhor escolha. Ia desistir. Mas viu que Mizuhara tinha esperança nele, e decidiu continuar. Levou-a para jogar boliche, achando que um novo ambiente ajudaria. Disse para ela jogar primeiro, e ao cair, viu suas raízes. Percebeu que era sua primeira vez no boliche. Perguntou por que aceitou o trabalho, já que não era o melhor para ela. Então, ela começou a fazer charadas, mostrando que queria mudar. Ele queria ajudar, mas não sabia como. Foi buscar bebida e perguntou o que ela queria, mas ela não respondeu. Enquanto pegava as bebidas, viu Sumi sendo assediada por vários caras, e achou que eles sairiam com o tempo. Mas não foi assim. Eles eram mais agressivos do que ele pensava. Ele lembrou que Mizuhara o deixou responsável por ela, então a salvou, e saiu enquanto falavam mal dele. Ela finalmente agradeceu, e pediu desculpas pelo que disseram. Ele riu. Não esperava que as primeiras palavras dela fossem desculpas. Disse para não ligar. Estava acostumado e elas tinham inveja. Ela teve coragem de segurar sua mão, enquanto melhorava o sorriso estranho. E a mãe estava ao fundo, perseguindo-os. Ainda não estava acostumado a andar de mãos dadas, pois seu coração disparava. Fizeram uma pausa e tomaram sorvete. Sumi tentou ser ousada, compartilhando o sorvete. Tentaram eventos diferentes e ela era péssima, mas persistente. Ele viu a calcinha dela de novo e começou a sangrar pelo nariz, mostrando seu lado pervertido. Ele se desculpou e foi se limpar. Mas ao voltar, viu Mami ao lado de Sumi, e congelou, como uma personagem de Jojo. Kazuya se perguntou o que ela fazia ali, e ela disse que estava com um amigo. Ao vê-lo, apresentou-se a Sumi, e Kazuya não queria que Mami achasse que ele traía Mizuhara. Então tentou inventar uma desculpa. Quando Sumi começou a agir como namorada no pior momento, Mami pediu alguns minutos de Kazuya, e se questionou o quanto ele havia mudado, já que pulava de uma garota para outra. Da noite, ao encerrar o encontro com Sumi, ela agradeceu, e ele a aconselhou a relaxar e aproveitar. Sumi contou a Mizuhara sobre o ótimo encontro e suas façanhas. Mizuhara ficou feliz por ela ter se divertido. Ela se perguntou por que estava tão interessada nele, e por que uma garota como ela escolheria ele. Por curiosidade, pesquisou Sumi online e descobriu que ela era uma namorada de aluguel. Ao voltar para casa, ele esperava uma mensagem de Mizuhara, já que não tinha notícias dela desde que saiu com Sumi. Quando chegou, ela agradeceu pelo que fez, pois Sumi se divertiu muito. Depois, ela disse que deixaria o trabalho de aluguel assim que conseguisse um papel na peça que Yumi mencionou. E ele ficou triste, pois isso significava que seu tempo com Mizuhara estava acabando. Na manhã seguinte, Mizuhara chegou para o aluguel e viu que seu par era Mami. Kazuya lembrou do que Mizuhara disse sobre deixar o emprego, então decidiu seguir em frente e aceitou sair com Ruka. Foram comprar roupas e ela estava linda. Kazuya estragou o clima falando de Mizuhara e tentou se desculpar, mas ela entendeu que ele gostava de Mizuhara e não queria forçá-lo a amar. E não queria que ela cantasse, mas que ele se apaixonasse. Percebeu a sorte de ter uma garota como Ruka, completa, gostando dele, e se perguntou o que mais queria. Indo ao trabalho, rapazes a convidaram, mas ela recusou, pois tinha namorado. Kazuya ia oficializar com Ruka quando viu Mami com Mizuhara no karaokê. Mami trouxe um envelope com dinheiro para pagar por seu serviço, e embora Mizuhara o tenha rejeitado, ela a forçou a aceitá-lo enquanto o colocava em sua bolsa. Em seguida, ela perguntou que música cantava no dia do aluguel, e Mizuhara lhe disse que dependia dos clientes. Então, Mami perguntou que música ela cantaria se o cliente fosse alguém como Kazuya.
e ela lhe disse que cantaria Pegues ou Hauka. Ela lhe disse para cantar para ela, e Mizuhara quis saber o que ela queria, pois deveria ser algo além de cantar, mas mamãe queria que ela cantasse, pois a intimidava. Kazuya ficou surpreso ao vê-los juntos e sabia que não tinham contato. Sua percepção revelou o mistério do encontro, pois Mami poderia ter suspeitado após ver Sumi e descoberto que Mizuhara era uma namorada de aluguel. Ruka se aproximou, e seu coração quase saiu do peito quando ela perguntou se alguém conhecido estava na sala, mas ele negou, dizendo que precisavam voltar ao trabalho antes. O chefe deles os flagrou. Ele abriu um pouco a porta para escutar e confirmou suas suspeitas ao ouvir Mizuhara mencionando dinheiro. Logo após, eles saíram do karaokê e Kazuya quis segui-los, mas estava no trabalho e precisou inventar uma desculpa. Então, fingiu estar doente e vomitou como uma grávida. Ele os seguiu, já que parecia ser uma de suas melhores habilidades. Ele estava irritado porque Mami descobriu seu segredo quando ela ia deixar o emprego de aluguel e se culpava por tudo. Mami pediu desculpas pela surpresa e prometeu guardar o segredo, já que ia embora. Mas, achando que Kazuya ainda gostava dela, quis saber o que ela sentia por ele, mas desviou e fez a mesma pergunta a Mizuhara, já que ela saiu com ele em muitos encontros de aluguel no último ano e se sentia bem. Ela poderia ter se apaixonado por ele naquele tempo. Ela insistiu, querendo uma resposta de Mami, mas Mami ficou furiosa, pois era entre ela e Kazuya, sem lugar para mais ninguém. Kazuya chorou, pois ela já tinha feito muito por ele, e ele nunca poderia retribuir. Dominado pelas emoções, Kazuya percebeu que era hora de deixar seu amor por Mami e focar na conexão genuína com Mizuhara. Ao enxugar as lágrimas, ele decidiu valorizar o relacionamento com Mizuhara e deixar o passado. Quando Mizuhara chegou, ele agradeceu por tudo e mencionou que viu os dois na loja de karaokê. Mizuhara pediu desculpas por não encontrar uma namorada para ele, o que o irritou, pois ela fez tanto por ele que não suportava vê-la se desculpar. Kazuya confessou a Mizuhara que ela era quem ele queria. Sem controlar suas emoções, Mizuhara quis entender o que ele quis dizer e disse que a queria como namorada de aluguel. Depois, fugiu por causa do constrangimento. Mizuhara entrou em casa, chocada com o que ouviu, e corou. Você alugaria uma namorada se pudesse? Conte-nos nos comentários e inscreva-se para mais